Olá, minhas amigas, amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grata alegria e satisfação que estamos dando continuidade ao nosso estudo Reflexões Espíritas, do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, então, abordaremos o 14º capítulo, que intitula como texto Oração e Cura. Estudo da obra que deu origem em reunião pública de 19 de fevereiro do ano de 1960. Então, que possa Deus nos guardar, nos envolver e nos manter em sua infinita paz. Emmanuel, quando ali neste capítulo, ele vai nos dizendo, e nós vamos refletindo, sobre cada parágrafo que ali ele nos coloca. Inclusive, são lições, um aprendizado muito importante. Aliás, a cada capítulo desta obra, Seara dos Médiuns, sempre nos traz algo de muito importante, muito gratificante para nosso aprendizado. Então, ele inicia dizendo assim: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. A oração é e sempre será o meio de comunicação com o nosso Pai Criador. Por ela é que nos aproximamos dele. É pela oração, como já nos diz Kardec, que nos colocamos aos seus cuidados para recebermos de sua paterna solicitude aquilo que mais necessitamos ao nosso bem-estar, ao nosso progresso. Como Allan Kardec nos ensina em um Evangelho segundo o Espiritismo, pela oração, então, nós podemos fazer 3 coisas. Ou seja, pedir, louvar e agradecer. Então, através de seus emissários do bem, que são os bons espíritos, é que o auxílio nos chega. Porém, sabemos que nem tudo o que pedimos nos é concedido. Pois, sendo os desígnios de Deus sábios, imutáveis, não podemos derrogá-lo simplesmente para satisfazer os nossos caprichos pessoais. Mas ele, sendo tudo bondade, amor e misericórdia, certamente haverá coisas que poderão ser modificadas para nos ajudar, sem que as suas leis universais sejam alteradas, sejam modificadas. Por exemplo, se fizermos um suco de limão, este suco será sempre de limão. Não poderemos alterar a sua natureza. Contudo, se desejamos adoçar com açúcar ou adoçante, o suco continuará sendo de limão. É lógico, é uma comparação muito pálida, muito simples, mas é uma noção que possamos dar com relação ao Criador. Então, quantas são as vezes, meus amigos, quando oramos pela saúde de um amigo e ele melhora. E de outras vezes, quando não encontramos respostas, ou não fomos atendidos como gostaríamos. Então, são essas situações que surgem
em nossa existência. Ali, então, continua dizendo, né, Emmanuel, no próximo parágrafo. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Estamos entrosados nessa lei. Essa lei divina. Então, isso não quer dizer que, continua Emmanuel, isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados os olhos que se embaciam. Então, esse é o texto que ele prossegue dizendo. E vamos refletir, então, que, dessa maneira. Então, todas nós, vejamos, meus amigos, todos nós, independentemente da classe social, religiosa e cultural a que pertençamos, de preferências e vontades diversas que escolhemos, não podemos intentar forçar as pessoas a serem como nós. Não dá para ser assim. Por quê? Porque cada um possui o seu tempo de despertar às realidades superiores da vida. Mas dependerá de cada um avançar mais rápido muito mais rápido, e outros menos, na senda do bem. E sabemos que há uma disparidade. Há um progresso em relação a outro que avança mais rapidamente, outros não. Então é da lei. É da lei. E está na lei. Que todos nós um dia chegaremos no mesmo objetivo e propósito. Mas para que isso possa ocorrer, é preciso iniciar a nossa transformação moral, compreendendo e aceitando que a vontade de Deus é soberana. Porque, vejamos, o conhecimento que adquirimos pelo Espiritismo é importantíssimo. É inegável isso. Para que possamos enfrentar as problemáticas que passamos em nosso dia a dia, diuturnamente. Conduzindo assim com mais acerto, com mais compreensão, resignação, os porquês de tantos sofrimentos e desigualdades neste mundo. Porque as pessoas chegam a termo pelo fato do seu sofrimento, por não compreenderem as razões. E o Espiritismo nos dá este amplo entendimento. Ele nos abre um horizonte diferenciado para compreendermos, passarmos com menos dissabores a nossa existência aqui. E vejam, quando a aprovação, então, atinge aqueles mais próximos de nós, então este é o momento de testarmos a nossa resistência sem desespero ou revolta. Porque é muito fácil quando estamos sem o aguilhão da dor, das dificuldades. Mas quando isso nos vem, é teste de promoção. Então, o que a doutrina espírita nos possibilita para melhor suportarmos as dificuldades com mais tranquilidade é que tudo
possui uma causa. Causa essa que produzirá um efeito correspondente, semelhante, tanto desta vida como de outras. Não vamos botar a culpa tudo no passado. Nesta vida também. Construímos, edificamos o nosso caminho. Então, mas apesar, né, do que aprendemos, estamos aprendendo, isso não significa que deveremos ficar ou nos tornar impassíveis à dor e ao sofrimento daqueles que se aproximam, daqueles que convivem conosco. Porque é bastante comum, é notório isso, como espíritas, né, principalmente, dizermos quando nos deparamos com alguém vivenciando, me desculpe, um quadro provacional. Nós ouvimos dizer assim, olha, se ele está assim hoje é porque ele tem dívidas de outras vidas. O espírita fala muito disso. Até existe uma lógica, vamos colocar em consideração isso. Até existe uma lógica em afirmarmos isso, né, de que se está passando porque tem dívidas. Porque sabemos que nenhuma criatura humana é vítima do acaso. O acaso não existe. Que a lei de causa e efeito está exatamente presente em nossas vidas para resgatarmos nossos desvarios cometidos contra Deus, contra as suas leis. Justamente para que nos reabilitemos perante aquilo que ele deixou de maior, que é o seu amor, que é a sua lei bondosa, amorosa, justa. Agora, quando nós assumimos, vejamos, um comportamento dessa natureza, dizendo que esta ou aquela pessoa está sofrendo porque merece o que fez de outras vidas, no mínimo, é faltarmos com a caridade. Não é mesmo? Estamos faltando com a caridade. Pois isto nos dá o direito, pois isto não nos dá o direito de sentenciar ou julgar os motivos por qual passa aquela pessoa. Solidarizarmos e sermos mais fraternos com as dificuldades do próximo é dever não só como espírita, mas como cristão. Toda religião, toda crença coloca isso como condição básica. Pois imaginem que se Jesus, sabendo de tudo isso, mais do que ninguém, ele jamais recusou amparo e consolo aos pecadores e esclarecimento aos injustos, aos enfermos do corpo e da alma, que foram curados sempre dizendo, naquele instante, vai e não peques mais. O próprio Mestre nos fez isto, deixou seu maior exemplo. Então, esta expressão que Jesus utiliza era bastante comum, né, de vai e não peques mais. Era bastante comum. E frequente como forma de orientar e despertar as criaturas humanas a não cometerem os mesmos erros. Os erros reiterados, a fim de não contraírem novas dívidas para o seu futuro. Vemos assim que Jesus, como guia e modelo de amor e perdão, diante daqueles que espiam o seu passado ominoso, em nenhum momento vemos o mestre censurando. Em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento ele vai acusar. Em nenhum momento ele julgou. Mas ele, compassivo, ele agia com misericórdia. Pois ele sabia que éramos passíveis de falhas e fraquezas. Ele conhecia o perfil que cada um tinha. Ele lia através dos olhos. Desculpe. Portanto, se
avistarmos esse ou aquele em estado de extrema penúria, dificuldade, né, um enfermo preso ao leito ou numa cadeira de rodas, sofrendo as injunções retificadoras pela idiotia, pela surdez, cegueira, dos membros mutilados, recordemos sim que a cada um será dado proporcional às suas obras, como um meio de aprendizado e iluminação para o seu caminho. No entanto, não façamos como aquele sacerdote, lembram? O levita, da parábola que Jesus da parábola do bom samaritano, né, que Jesus narrou, agindo ali com indiferença e sem sentimento, com a dor e sofrimento do mais próximo. Temos em conta, é evidente, uma maior preocupação, sim, dedicação e afeto por nossos entes amados. Por exemplo, sabemos quanto é cruciante, angustiante e triste vermos um filho, uma mãe, um pai precisando de nossa ajuda, não é mesmo? Sem que nada possamos fazer na maioria dos casos. Senão de, às vezes, ofertar uma palavra de conforto e de estímulo, pelo menos para que abrandemos, minoremos os seus padecimentos, as suas angústias. Então é aquele instante em que ficamos sem chão, incapazes de fazer algo para aliviá-los. E aí aguardamos, né, pela nossa fé, assim dizemos, né, essa fé, então apenas que prevaleça a vontade de Deus. Então, ainda que seja, meus irmãos, ainda que seja diferente esse transporte de sentimento que temos em relação a um estranho, ainda assim, usemos também de compaixão para com aqueles que trilham as duras e amargas provações. Recordando quando o mestre amigo, ali ele nos asseverou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel continua dizendo, então, no texto assim: observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos, nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos turvos compromissos do que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Ele então encerra, né, aqui esse outro parágrafo do texto. E a nossa reflexão, podemos assim dizer, então, quão são preciosas essas amorosas advertências. Importantíssimos para que possamos refletir melhor sobre o nosso destino. Do porquê estarmos aqui, para onde iremos depois da morte. Olha os questionamentos. Então, quantas vezes temos desperdiçado, meus irmãos? Temos negligenciado através desta bendita escola terrena as oportunidades de crescimento e libertação, pois estamos nos acumpliciando com o mal, com esses crimes nefandos. Lógico que nós estamos já passando vidas após vidas, reencarnações, melhoramos, mas ainda temos essas
dívidas que precisamos solver, precisamos quitar, para que não sejamos mais infelizes como temos nos demorado com isso. Então, essa é uma demora que ainda precisamos entender que ela é justamente longa para que esta felicidade ela seja uma condição de busca interior, porque sem esta busca, sem este entendimento, essa demora, como dizemos, ela só se faz através dessa introspecção, desse entendimento que cada um tem. E só cada um sabe de si. Então, quantos imaginam que, até mesmo para se livrarem das rudes provações, preferem escolher o atalho, né, do suicídio? Ah, suicídio. Tivemos aí o setembro, né, amarelo, contra a prevenção contra o suicídio, muito bem lembrado, muito importante, né, para que seja para um despertar. Então, quantos aí acham que é uma evasiva, que o seu sofrimento será dissipado por escolher o caminho do suicídio, sem compreenderem que isto, além de agravar, é um crime aos olhos de Deus. Aliás, é uma afronta, é uma covardia suas leis. Porque ao invés desse ato insano, se eles pudessem melhor refletir e suportarem com coragem e resignação os reveses da vida que passam, então encontrariam em suas dores, em suas decepções, maior consolo, bem maior. O amparo de Deus, o que diminuiria e muito esta infeliz ideia. Não é isso? Até há um caso que ilustra bem esta questão. Quando certa vez uma senhora, ela procurou o Chico Xavier, nosso querido Chico, trazendo consigo uma criança nos braços. E assim, aproximando o Chico, disse assim: Chico, o meu filho, ele nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora, veja, ele está com uma doença nas pernas. E os médicos querem amputar as 2 para salvar a sua vida. E ela ali, muito preocupada, né? Ela queria que o Chico lhe desse uma resposta. Ah, Chico, alguma resposta para mim dentro do Espiritismo? Foi quando, então, o seu benfeitor, né, espiritual Emmanuel, veio trazendo o que ela ali perguntava. Chico, explique a essa nossa irmã que esse nosso irmãozinho que ela carrega em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações. E antes dele nascer, ele pediu que fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas, tendo agora aproximadamente 5 anos de idade, ele começa a procurar um rio ou um precipício para se atirar. Então avise essa nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele serão amputadas em seu próprio benefício. Isso dizendo para o Chico. Para que ele fique mais algum tempo na Terra, diminuindo-lhe a ideia do suicídio. O que a gente pode tirar dessa lição belíssima, né, que Chico nos traz, como tantas outras? Ali ficar sem as pernas não foi um mal, mas sim foi antes uma providência misericordiosa
do Criador, muito mais misericordiosa do que punitiva. Não estava punindo. Era mais um bem do que um mal. Pois a intercessão a seu favor foi um abençoado recurso para que ele não contraísse novas e difíceis expiações para o seu futuro. Quando a gente buscamos, né, o capítulo 19 de uma outra obra do Chico, o livro se chama Ação e Reação. O espírito André Luiz, ele que dita, né, esta obra, Ação e Reação, ali ele nos aborda o seguinte: um assunto sobre a necessidade da dor como importante ingrediente na economia da vida em expansão. As palavras estão no livro. Quando, então, ali, o instrutor em diálogo com o seu aprendiz, que era o Hilário, ele então passa a esclarecer. Hilário, sobre estes 3 tipos de dores, são condições fundamentais para que ocorra o progresso dos seres vivos. Aí ele começa a dizer, temos então a dor-evolução, dizendo que a dor-evolução atua de fora para dentro. O que quer dizer? Aprimorando o ser para torná-los mais preparados e resistentes nas lutas evolutivas. Aí ele fala para Hilário assim, depois tem a dor-expiação, como sendo aquelas que atuam ao contrário agora, de dentro para fora, onde as criaturas humanas trazem consigo as marcas de complicados erros de vidas pretéritas como impositivo da lei de causa e efeito. E, finalmente, a dor-auxílio, essa aqui nos interessa e que, lembrando ali a história do menino envolvido, né, por suicídio nas 10 últimas encarnações. E como neste caso, muitos outros semelhantes a esse ocorrem diariamente. Então, quando o Druso, ele torna a elucidar novamente as preciosas lições para Hilário, dizendo assim, sobre a dor-auxílio. Em muitas ocasiões, no decurso das lutas humanas, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido, desejando lograr aqui, ali, certas vantagens em detrimento de seu melhoramento moral e espiritual. Ou seja, em outras palavras, na avidez de tudo querer possuir para satisfazer o desejo, os nossos desejos, as nossas ambições desenfreadas, o que acontece? Acabamos ultrapassando os limites traçados por Deus para vivermos os perigos dos excessos e do supérfluo. Então, para evitar a queda no abismo da criminalidade, para evitar que se afunde cada vez mais a criatura humana, preparando as criaturas para o serviço da desencarnação próxima, que isto ocorre, a dor-auxílio. Então, é quando esta dor vem como uma forma de recebermos a intercessão de devotados amigos, a nossa felicidade e vitória. Ali dizendo dentro da obra. É a bênção, como ele diz, de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico. Ele enumera algumas, ele diz ali sobre o infarto, a paralisia cerebral, a trombose, a senilidade precoce, as deformidades físicas, tantas outras, né, doenças que surgem em virtude de nossa imprudência. Tudo isso, lógico, funcionando à maneira de verdadeiros diques para não sermos colhidos por surpresas arrasadoras no trânsito da morte. Então, esta dor-auxílio é justamente para que possamos frear o nosso
desejo, muitas vezes, material, onde exacerbamos muito sobre aquilo que não nos interessa. E acabamos nos esquecendo daquilo que é importante, a nossa economia espiritual. Então, é como dizer, para melhor entendermos, seria mais ou menos assim. Olha, a pessoa diz, só mesmo uma situação dessas, meu amigo, para você parar de fazer tantas besteiras. Só para dar uma ideia. Seria mais ou menos assim. Então, a dor do auxílio é este poderoso recurso para nos colocar nos trilhos novamente do bem que nos afastamos. Vamos lá. Emmanuel agora diz no próximo parágrafo assim. Organizemos, assim, o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, seja o leito de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. É sempre a mesma. E a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Lá no Evangelho, aliás, o Livro dos Espíritos, agora na questão 264, Kardec perguntou aos amigos espirituais, que é o que dirige? Ou seja, o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que faz ele a buscar isso? O que incentiva a fazer isso dentro das provas? Os espíritos responderam o seguinte, ele escolhe as provas de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores, que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Olha que resposta magnífica que Kardec, aliás, que os espíritos dão a Kardec. Então, meus irmãos, somos desse modo os autores de nossa própria da nossa própria felicidade ou da nossa desdita, ou infelicidade, como queremos dizer, conforme justamente as escolhas que fazemos ou do caminho que elegemos. Utilizarmos, portanto, o recurso silencioso da prece, quando ameaçados pela presença perturbadora da enfermidade, recordemos que todo tratamento desejável em nosso processo curativo depende da ligação íntima com Deus. E Kardec agora pergunta novamente, agora é a questão 486, se os espíritos se interessam por nossos infortúnios e pela nossa prosperidade, se eles se afligem, ou se eles afligem aqueles que nos querem bem, com os males que padecemos durante a vida. Se os espíritos eles se sentem incomodados, se aquilo possa causar alguma tristeza, aflição para eles. A resposta foi o seguinte, os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se, sim. Se afligem,
com os vossos males quando veem que não suportamos as vicissitudes com resignação. Porque nenhum benefício aproveitamos disso. A maneira do doente, né, que rejeita um remédio amargo para se curar. É a mesma coisa. Então, meus amigos, nenhuma oração deixa de ser atendida pelo Criador. Nenhuma. Nenhum dos seus filhos está abandonado à própria sorte, pois, se as coisas não andam bem, se não andam como gostaríamos, se não estamos tendo uma resposta, uma solução para as nossas angústias, problemáticas, dores, sofrimentos, a paciência é o melhor remédio para que tudo passe. Para que tudo passe. A propósito, certa vez, Chico Xavier ele contou que, num de seus dias de profunda amargura, ele solicitou ao benfeitor espiritual, né, que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré. Porque Chico também tinha os seus momentos de fraqueza, apesar da sua luz imensa, né, mas ele tinha. Então, quando ele recorreu lá a Emmanuel, né, o seu mentor espiritual, para então que Maria de Nazaré o consolasse, já que seus problemas eram muito graves. Pois bem, alguns dias depois, Emmanuel ele retornou com o recado da mãe de Jesus, Chico, dizendo assim, né? O Chico, então, imediatamente ele pegou, né, o papel e lápis e colocando-se ali em posição para anotar, pronto, agora você diz, o Emmanuel, pode falar, que tomarei nota de cada palavra da Mãe Santíssima. Então, Emmanuel disse assim para ele, anota aí então, Chico. Maria me pediu para lhe trazer o seguinte recado. O recado foi, isso também passará. Aí o Chico tomou nota e rapidamente perguntou ao benfeitor amigo, né? Novamente, mas só isso? E com ênfase disse novamente ao médium, né, o Emmanuel. Sim, Chico, a mãe de Jesus pediu-me para dizer-lhe que isso também passará. Assim como o nosso querido Chico, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem de conforto, de consolo, não é mesmo? Como é gostoso. E muitas das vezes pensando que Deus está ocupado, né, com tantas coisas mais importantes que fica aí socorrendo nós para qualquer probleminha, é quando nós passamos então a apelar, né, a atenção especial um pouco maior, às vezes por parte dos amigos espirituais. Já que Deus não atende, aí passamos a pedir a quem? Pedimos para o doutor Bezerra de Menezes, outras vezes a Eurípides Barçanufo. Né? Então, todavia, sobre tudo isso que nós estamos dizendo, meus amigos, Deus sabe tudo. Ele tudo vê. Nada acontece sem o seu consentimento. Basta que confiemos em sua bondade. Todas as coisas na terra passarão. Assim falou, né, o Emmanuel para ele. Então não percamos a nossa fé entre as sombras do mundo. Não vamos. Então vamos acreditar que o nosso Pai querido, Ele está junto de nós. Então, ainda que os nossos pés estejam sangrando, vamos seguir para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo, acima de nós. Vamos crer e trabalhar. Esforcemo-nos no bem e esperemos com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, meus irmãos.
mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. De todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, elevemos, pois, nosso olhar e caminhemos. Vamos lutar e servir, aprender e adiantarmos-nos. Que brilhe a alvorada além da noite. Então, hoje é possível que a tempestade nos amarfanhe o coração, o atormente ideal aguilhoando-nos, com a aflição ou ameaçando-nos com a morte. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.